Olá, boa noite. Eu chamo-me Délia Carvalho. Tenho aqui por missão apresentar-vos a Maria Montessori, que eu coloquei aqui como sendo a pedagoga cientista, porque realmente o que vamos ver é que a Montessori ela vai encarar a pedagogia como sendo uma ciência. Ela é a criadora do método Montessori, é a fundadora das escolas Montessori e também trabalhou durante muito tempo em prol da paz. Era uma pacifista. A criança constitui simultaneamente uma esperança e uma promessa para a humanidade. É uma expressão da Maria Montessori no seu livro Educação e Paz. E o que a Maria Montessori pretendia não era apenas ensinar as crianças, era também torná-las seres humanos mais completos. A Maria Montessori vive numa época em que vai encarar o positivismo, o feminismo, o pacifismo, a educação nova, regimes totalitários e as duas guerras mundiais. Ela vai ser contemporânea do Albert Einstein, que na Suíça está a trabalhar na teoria da relatividade, com Sigmund Freud, que está a trabalhar com os sonhos e o inconsciente, Pablo Picasso com o cubismo e os irmãos Lumière com o cinema em França. Durante a sua vida, ela vai se cruzar com muita pobreza, muita negligência infantil, vai encarar muita doença, miséria de crianças hospitalizadas, vai assistir à instrumentalização da política das escolas, vai assistir ao crescimento dos regimes autoritários e ao sofrimento humano causado pela guerra. E isto permite que ela vai agarrar nestas oportunidades e vai fazer algo muito interessante, como sendo o método Montessori. A vida de Maria Montessori, ela chamava-se Maria Tecla Artemisia Montessori, nasce em Itália em 1870. Ela é a filha única de um funcionário público e de uma professora. Nasce na altura da reunificação de Itália, num clima pós-revolucionário muito otimista, onde tudo parecia que ia trazer à Itália muitas situações bonitas de se viver. Parecida a Portugal depois 25 de Abril. Ela vai ser a terceira mulher italiana a formar-se em medicina. Portanto, a formação dela não é a formação em pedagogia, é sim em medicina. E ela conclui a tese de psiquiatria com 26 anos em 1896. Enquanto ela está a trabalhar, enquanto ela está a estudar, ela já começa a desenvolver, a participar muito em medicina social. Face ao positivismo, que o positivismo é uma corrente que defende que o conhecimento válido é o conhecimento científico, que é baseado na observação, e aparece também a chamada medicina social, que é uma abordagem mais preventiva às classes mais desfavorecidas. Hoje em dia nós já falamos sobre isso, que é realmente haver muita prevenção com as classes que são mais desfavorecidas. O percurso da Maria Montessori. Vamos então ver. A Maria Montessori começa por fazer voluntariado num lugar que se chama o Agro-Romano, onde ela vai praticar a medicina social, que é uma zona nos arredores de Roma, composta por migrantes que estavam em busca do trabalho agrícola. Tinham condições de vida muito precárias, dietas muito pouco saudáveis, eram apelidados como selvagens e, portanto, ela está a trabalhar com uma população malnutrida e com muita doença. Paralelamente, ainda quando está a estudar medicina, ela alia-se ao movimento feminista, ela defende um feminismo prático, um feminismo de vocação filantrópica, a paridade dos direitos entre homens e mulheres, a emancipação da mulher. Ela tinha um grande poder de oratória e, portanto, ela em 1896 e 1899 participa em conferências feministas. Ela vai apresentar temas como a discriminação das mulheres italianas, o analfabetismo, os maus tratos no mundo laboral, a falta de apoio na saúde, as péssimas condições de trabalho e a necessidade de impedir o trabalho infantil. É preciso ver que atualmente nós falamos muito sobre isso, mas naquela altura, estamos no século XIX, naquela altura isto era tudo uma novidade, alguém abordar estas questões. O início da sua atividade profissional. Ela começa por trabalhar num hospital psiquiátrico.
onde ela vai trabalhar com crianças que chamavam os oligofrénicos, que eram crianças com atraso mental, surdas, mudas, autistas. Estas crianças, elas eram colocadas em asilos e iam ficar nesses asilos toda a sua vida. Portanto, eram considerados como se fossem ineducáveis. E a Maria Montessori, o que se apercebe quando começa a trabalhar com estas crianças, é que estas crianças têm muita necessidade de movimento. E ela apercebe-se quando começa a lidar o movimento com a aprendizagem, há uma maior evolução da aprendizagem. E, portanto, ela apercebe-se que há uma ligação entre o trabalho de mãos e o desenvolvimento mental. E vê que o desenvolvimento e a aprendizagem estão dependentes desta possibilidade de fazer movimentação no corpo. Ela compreende que há uma unidade entre o corpo e a mente e que esta vai ser uma das ideias-chave do seu sistema de educação. Que ela aqui tem uma primeira abordagem com crianças que são desfavorecidas e crianças que têm dificuldades cognitivas ou que têm algum tipo de deficiência, mas ela, quando faltava-me esta parte aqui. Ela já tem algum sucesso com esta educação dos ineducáveis, porque ela insiste em que eles participem nos exames nacionais italianos. E a surpresa é quando esses miúdos conseguem passar nos exames nacionais. E, portanto, isso já é um reconhecimento do trabalho que a Maria Montessori faz. Entre 1901 e 1906, ela vai terminar 2 licenciaturas, a Antropologia e Psicologia Experimental, e isto acaba por ser, a Maria Montessori acaba por ter uma perspectiva muito eclética sobre a educação, porque ela vai conseguir abordar a educação de vários prismas, de várias perspectivas. E a ideia dela será sempre aplicar conhecimentos científicos para conseguir reformar um sistema de ensino que ela considerava que estava obsoleto, que já não ia ao encontro do que as crianças precisavam. Começa aqui, no bairro de São Lourenço, em 1905, a primeira experiência prática de Maria Montessori. O bairro de São Lourenço era um bairro que era habitado por uma classe trabalhadora, em que os pais iam trabalhar durante o dia, as crianças que estavam em idade escolar iam estudar, iam para a escola, e as crianças que não estavam em idade escolar, que hoje em dia é o nosso jardim de infância, ficavam sozinhas pela rua. Como havia uma oportunidade de evoluir em termos imobiliários naquela zona foi feita, houve um senhor que era representante desse grupo imobiliário, que faz a proposta à Maria Montessori para ela tomar conta dessas crianças mais pequenas. E portanto, ela vê aqui uma oportunidade de educar crianças mais pequenas que não têm problemas no seu desenvolvimento, que são socialmente desfavorecidas, mas que estão num ambiente controlado. E ela vai fazer deste aspecto uma oportunidade. E ela vai criar algo que são chamadas as casas das crianças, a Casa das Crianças, que em italiano seria La dei Bambini, agora não me vê o nome, dei Bambini. Portanto, a Casa das Crianças era uma casa para albergar, para ter durante o dia crianças entre os 3 e os 6 anos. Uma das coisas que ela quis logo fazer foi mobiliar à medida das crianças, mobiliar que as crianças pudessem mudar de um lado para o outro, que pudessem chegar às estantes. Ela vai fazer uma observação contínua e vai documentar o comportamento das crianças e ela vai promover a que as crianças escolham livremente as suas atividades. Isto é uma grande evolução numa altura em que as crianças estavam fechadas em salas de aulas e era-lhes dito o que é que elas tinham que fazer, que não havia liberdade de movimento da parte deles. A Casa das Crianças, a Montessori, vai desenvolver um conjunto de materiais didáticos que hoje em dia, pela pesquisa que eu fiz, é muito parecido, são os primórdios daqueles brinquedos que nós veem os miúdos do jardim de infância utilizar, as caixinhas, as cores em que se põe dentro os objetos, vários formatos que se põem dentro de umas caixinhas, não sei se estão a ver o que é, os moldes, exatamente.
e é um primórdio, é algo feito em madeira, é muito rudimentar, mas são os primórdios. E ela vai trabalhar muito com o tamanho, com a forma, com a cor, sempre com a ideia de fazer uma ligação entre a atividade mental e o movimento. O que é que ela verificou? Ela verificou que as crianças espontaneamente procuravam a atividade e o conhecimento. Ela verificou que eles gostavam da organização, gostavam mais do trabalho do que da inércia e que realmente tinham algo que era muito interessante, que eles tinham autodisciplina, tinham perseverança, tinham paciência, tinham mestria pessoal. Ou seja, as próprias crianças é que iam à procura do conhecimento e elas é que pediam mais aprendizagem. Elas é que pediam mais aprendizagem. A ideia de Maria Montessori, todo o percurso, todo o método dela baseia-se na aprendizagem na criança. Não no adulto que está a ensinar, mas sim na criança que está a aprender. Ela vai também introduzir atividades de cuidado individual e ela vai verificar que realmente estas atividades têm um valor pedagógico muito elevado, que vão permitir o controle e a coordenação dos movimentos, a concentração, desenvolver a independência e a personalidade das crianças e também vai promover as relações sociais entre as várias crianças. O projeto da Casa das Crianças era um projeto social e com o tempo tornou-se num projeto pedagógico, acabou por ser um laboratório de uma experiência pedagógica. E o grande reconhecimento que é feito na Casa das Crianças é quando acontece o que chamam que é a explosão da escrita. O que é que aconteceu? As crianças desde novinhas, vou contar aquilo que eu li, que eu achei muito interessante. As crianças desde novinhas aprendiam a tocar em panos que seriam, por exemplo, a seda, o que é liso, o que é áspero. Mais uma vez, parecido aos livros que nós temos, que as crianças têm com o tato, para elas reconhecerem o tato. E as crianças, a certa altura, começaram a pedir para aprender as letras. E eles o que é que fizeram? Fizeram letras ásperas, chamam mesmo letras de lixa. E essas letras, eles ensinavam as crianças a percorrer com o dedo as letras e a dizer, olha, isto é o A e isto é o E. E as crianças, ao mesmo tempo que iam dizendo qual era a letra, que iam emitindo o som, iam também passando a mão por cima da lixa. E as crianças fizeram isso com as várias letras. O que ela conta é que uma vez estava com as crianças e estavam perto de uma chaminé italiana é Camino, por isso vão ver porque é que acaba por ser fácil, Camino, e ela diz às crianças, olha, vamos desenhar a chaminé. E quando ela diz isso às crianças, a certa altura é uma que diz, oh, eu escrevi chaminé. E é a partir daí que ela vê que as crianças começam a conseguir escrever dessa forma. Ou seja, mais uma vez, um movimento aliado ao desenvolvimento mental. Que isto realmente, se a gente pensar hoje em dia, preocupa um bocado quando nós estamos todos, e as crianças também muito agarrados aos computadores e que estão muito agarrados a escrever no computador, quando, de alguma forma, toda a parte manuscrita, como já no século XIX, isso aqui já era século XX, isso aqui já era 1910, exato, 1906, desculpa, 1906, 1910 é quando ela abre a primeira escola. E hoje em dia realmente isto é muito presente, porque toda a parte da motricidade fina é muito importante e quem é professor tem essa noção. Em 1908 dá-se um terremoto em Itália e também Maria Montessori é convidada para fazer uma escola de crianças, uma casa de crianças para esses órfãos. Ela verifica realmente que dão-te prioridade a exercícios da vida prática. Isto funciona como um incentivo psicológico para as crianças e as crianças mais rapidamente conseguem ultrapassar o trauma e o choque. Durante a Primeira Guerra Mundial, durante a Primeira Guerra Mundial, vão pedir que ela faça também a mesma coisa com crianças órfãos da Primeira Guerra Mundial e com viúvas a ajudar. O que ela vai verificar é que os traumas
que resultam da guerra não vão ser tão fáceis de tratar, ou seja, a Casa Montessori, a Escola Montessori não consegue dar resposta aos traumas que vêm de uma guerra. E também, se calhar, é por isso que ela depois também se debruça muito sobre o pacifismo. Ela começa então a ter uma visão mais consciente da construção da paz através da educação. E isso vai fazer com que ela depois, nos anos de 1930, entre as duas guerras mundiais, ela faça uma série de conferências de paz e explicando todo o seu ensino, toda a experiência que ela tem, mas também falando de que esse desenvolvimento das crianças é um desenvolvimento para a paz, que pode promover a paz. A primeira escola pública de Montessori é inaugurada em 1910, em Roma. É o primeiro pré-escolar, porque inicialmente o método Montessori era aplicado só no pré-escolar. Posteriormente, Maria Montessori vai desenvolver um método para os 6 e os 12 anos, um método sempre com base na observação contínua. Também depois, mais tarde, vai desenvolver até aos 18 anos e sempre muito sendo ela a dizer o que é que havia de fazer. Ou seja, ela cria a Escola Montessori e ela lidera a Escola Montessori. Da parte dela, ela teve sempre muito controle sobre o trabalho que faziam na Escola Montessori. Cria-se de uma forma muito interessante o que se chama o movimento Montessori. Ela, a partir de 1909, vai fazer uma série de formações de professores, porque realmente o fato das crianças começarem a aprender a ler muito cedo, que as crianças começavam a aprender a ler entre os 3 e os 5 anos, era algo que interessava às entidades. O que Maria Montessori luta, ela diz que o interesse dela não era ensinar as crianças a ler e escrever, o interesse dela é a formação integral do miúdo, da criança. Vai haver também a apresentação pública, em 1911 faz a apresentação pública do sistema de ensino e cria, em 1932, a Associação Montessori Internacional. A Montessori Internacional, que ela já reúne uma elevada quantidade de escolas que foram desenvolvidas até essa data. Ela tem Benito Mussolini. Inicialmente, Benito Mussolini tinha muito interesse no método Montessori, nas escolas de Montessori, foi um entusiasta a querer que as escolas italianas aplicassem todas o método Montessori. A Maria Montessori aceita, acha que é uma boa oportunidade de levar a educação a todas as crianças de Itália. O que acontece é que, a certa altura, Benito Mussolini pretende instrumentalizar a escola. Pretende que as crianças usem uniforme, pretende que as crianças aprendam conceitos de guerra e ela destaca-se, rompe completamente com Benito Mussolini. Rompe de tal forma que depois tem de sair de Itália porque acabou por ser uma pessoa não grata em Itália. Isto realmente era contra as ideias do Benito Mussolini. Um Estado totalitário, o pensamento crítico é algo que não se promove. E as escolas da Maria Montessori o que promovem muito é o pensamento crítico. Como já disse, nos anos 30 ela faz uma série de conferências de paz. Ela fala sobre a visão da educação, a reconstrução humana, sobre o desenvolvimento da autonomia, o pensamento crítico, a relação entre a educação e a responsabilidade social. Portanto, para ela acaba por ser mais do que uma escola, acaba por ser toda uma forma de viver, uma forma de promover a vida. Ela introduz, nessas conferências de paz, ela introduz o conceito de nação única, falando da humanidade como sendo um só organismo. Ela alerta para a questão da instrumentalização política da educação e ela propõe pensar-se na paz do ponto de vista científico. Ela também teve uma amizade com Gandhi, esteve exilada de 1939 a 1946 na Índia. Gandhi também era um grande entusiasta das escolas Montessori, escolas estas que ele gostava de levar para todas as crianças desfavorecidas na Índia.
e há várias escolas Montessori na Índia. Ela teve 3 nomeações para Prémio Nobel da Paz, não ganhou, mas teve 3 nomeações para o Prémio Nobel. E ela morre aos 81 anos nos Países Baixos, em 1952. Deixou um enorme legado na educação e na promoção da paz, para educar a criança. Obrigada. Boa noite, eu chamo-me Nancy Paiva e vou-vos falar de Hipátia de Alexandria, ou Hipácia. Vamos retroceder cerca de 15 séculos, vamos para os finais do século IV e inícios do século V, depois de Cristo. Hipátia de Alexandria nasce no Egito, em Alexandria. Nasce por volta de 370 depois de Cristo. Temos certeza que morreu 415 depois de Cristo. Sabemos também que ela é filha de Tião, que é matemático, filósofo e astrónomo, e foi o último diretor do Museu de Alexandria. E exatamente, talvez por essa condição, é muito influenciada, obviamente, pelo seu pai, e recebe uma educação que não foi a única mulher naquela altura, mas que pertencia já a uma classe mais elevada da sociedade da altura, que era uma sociedade, principalmente a parte da aristocracia, era extremamente influenciada pela cultura helénica, grega, e ela recebe educação em Atenas e regressa à cidade natal e é sempre muito influenciada pelas culturas orientais e, ao mesmo tempo, Atenas, apesar de estarmos a falar já numa época em que o Império Romano já está no Egito. Ela tem formação em matemática, filosofia e astronomia. Infelizmente, temos muitos poucos registros do seu trabalho e aquilo que nos chega é, sobretudo, através de relatos de outras pessoas que ou conviveram e de algumas cartas, sobretudo com um dos seus discípulos, que foi Sinésio de... Deixe-me só confirmar. Eu penso, Sinésio de Cirene. E é através das cartas, 7 delas, em que ele dirige-se mesmo a ela, que nós conseguimos perceber, sobretudo, a parte da filosofia. Porque na matemática ela consegue até hoje ser reconhecida pelo trabalho que desenvolveu. Na filosofia, como não sobraram escritos, foram perdidos, é mais difícil nós termos esse conhecimento. Por isso mesmo, acaba por se dar muitas perspectivas de Hipátia que muitas vezes poderão não estar de acordo com o que realmente ela foi. Portanto, naquela altura, Alexandria era um ponto de encontro entre o pensamento grego e as culturas egípcia, persa e indiana. Hipátia vive neste ambiente de culturas. A Biblioteca de Alexandria era um centro de conhecimento global. Havia uma certa liberdade intelectual, onde era possível falar de ideias de várias culturas, sem grandes restrições impostas pela religião. Ela era pagã, não era... O cristianismo já estava no Império Romano, mas a Hipátia manteve-se sempre pagã. Ela apanha esse período de transição entre o crescimento do cristianismo e o declínio das tradições pagãs, e o pensamento racional começa a ser visto como uma ameaça à fé. Embora esteja em Alexandria, como já disse, que é uma cidade sob o domínio romano, ela tem uma maneira de pensar que acaba por abraçar todas aquelas influências, quer do sítio onde estudou, quer da sua própria classe e do ambiente em que vive. Ela era também conselheira de Orestes, que foi seu discípulo, e depois governador romano, e crê-se que ela sempre foi, ela era considerada uma sábia e crê-se que ela teve alguma influência política junto de Orestes.
foi matemática, filósofa, astrónoma e foi professora. Como professora, ela combinava a ciência com a espiritualidade neoplatónica. Neste modelo ocidental moderno, nós temos algumas dificuldades em juntar as ciências exatas com a filosofia. No entanto, no pensamento daquela época e naquela região, e mesmo mais tarde nos países islâmicos, os cientistas normalmente eram matemáticos, também eram filósofos e poetas, temos vários exemplos, e tinham uma relação com a ciência muito diferente da que nós temos hoje em dia. Portanto, a astronomia, via a matemática e a astronomia como formas de compreender o cosmos e a existência humana, aproximando-se assim da influência neoplatónica. Ao nível das suas contribuições científicas, como eu disse, a matemática é onde nós encontramos mais referências e, fazendo uma pesquisa, é onde nós encontramos também mais trabalhos a debruçar-se sobre a vida dela. Ela consegue-se ver a pesquisa dela em diversos trabalhos manuscritos, como os comentários sobre a aritmética de Diofanto, que é considerado o pai da álgebra, escreveu os elementos de Euclides com o seu pai. Há quem diga que muitas das coisas foram ela que escreveu, não o pai, nós não podemos afirmar isso, com certeza. Aperfeiçoou o estudo da álgebra e da geometria, e aqui teve um papel importante porque ela conseguiu tornar mais acessível as secções cónicas de Apolónio, porque simplificou a linguagem e permitiu que essa informação chegasse a mais pessoas e de maneira mais acessível. Na astronomia, ela melhorou tabelas astronómicas e terá colaborado no desenvolvimento do astrolábio, um instrumento de navegação e observação astronómica. Aqui calculamos que sim, não temos aqui não podemos afirmar com certeza que ela realmente lá está, temos muita pouca informação factual. A nível da filosofia, como eu disse, seguiu a tradição neoplatónica e defendia o pensamento racional e a investigação científica. O conflito religioso e a sua morte. Ela apanha então aquela transição entre o mundo pagão, que seria o mundo mais da parte da aristocracia, que era extremamente influenciada, se é que podemos falar, de uma classe mais elevada, que era extremamente influenciada pela cultura grega e que inclusive estudava na Grécia, quem tinha possibilidades, e inclusive falava a sua língua, em contraposição com uma classe mais baixa do povo que não falava a mesma língua, que não tinha acesso a essas condições e por onde o cristianismo rapidamente se difundiu. Portanto, o paganismo começou a ficar mais associado a uma classe elevada do que propriamente à população que seria a sua maioria. E é neste conflito de religioso que ela acaba por sofrer e mais tarde vir a ser assassinada de uma forma brutal. Ela, como eu vos disse, ela era muito próxima de Orestes, que era o governador romano do Império, e apesar do Império Romano, na altura, já ser cristão, ela nunca quis ser cristã, mas também nunca fez oposição ao cristianismo. Ela, pura e simplesmente, quis se manter exatamente como estava. Mas Cirilo, que era o bispo de Alexandria, via nela uma certa má influência sobre Orestes, pelo facto de ser pagão, pelo facto de ser solteira, por uma série de razões, mas sobretudo o paganismo. E apesar de não se... Lá está, foi acusada injustamente de blasfémia e de sentimentos anticristãos. Hipátia foi atacada na rua quando regressava para casa. A multidão arrancou-lhe os cabelos e a roupa, e os braços e as pernas,
e queimou o que restava do seu corpo. Hipátia teve uma morte horrível. Apesar da morte trágica de Hipátia, ela tornou-se um símbolo do livre pensamento da ciência. A sua vida inspirou obras literárias, filmes, um deles bastante recente, e debates sobre o papel das mulheres na ciência e na filosofia. Hipátia é um dos últimos intelectuais conhecidos a trabalhar na Biblioteca de Alexandria. Esta informação, embora seja várias vezes referida, não temos também como comprovar pela perda de informação que nós tivemos. E foi também a primeira mulher matemática que a história registra. É lembrada como uma das primeiras mulheres cientistas da história. A sua coragem e inteligência continuam a inspirar gerações, mostrando que o amor pelo saber transcende barreiras sociais e temporais. O seu destino reflete como a intolerância pode travar o progresso do conhecimento. Eu deixo-vos aqui uma frase de Hipátia: defende o teu direito de pensar, porque até pensar de maneira errada é melhor do que não pensar. Porque o pensamento já implica uma reflexão. E numa altura que nós somos bombardeados com informação, com tanta informação, muitas vezes acabamos por não refletir, nem que seja de forma errada, porque quando nós refletimos de forma errada, já conseguimos transmitir, ou já conseguimos estar abertos a um diálogo e a contrapor informações. Porque é que personagens... Eu não conhecia Hipátia, confesso, até há bem pouco tempo, e porque é que personagens como ela são importantes de trazer este tipo de conversas? Na minha opinião, pelo menos. Porque durante séculos nós tivemos uma tendência, é real, né? Que tanto o eurocentrismo, né? As ideias europeias e ocidentais é que prevaleceram, como o androcentrismo, o homem como figura, acabaram por anular o papel de mulheres como Hipátia ao longo da história. E nós olhamos às vezes para Hipátia como se fosse alguém que tivesse sobressaído. Realmente sobressaiu, mas houve mais como ela. Nós é que não estamos habituados a conhecer personagens de outros lados do mundo, de mulheres, de uma história tão longínqua. E muitas vezes, precisamente porque as suas vozes foram abafadas e os seus conhecimentos foram abafados pelos vencedores, como se diz muitas vezes que a história é feita pelos vencedores. Então, eu trago-vos uma personalidade da qual não é simples falar. Podemos e com uma pesquisa muito rápida, achá-la uma personalidade muito controversa, o que por um lado é bom, porque normalmente as personalidades controversas primeiro não são compreendidas pelo seu tempo. Quem sabe nós ainda não compreendemos Blavatsky, mas ao mesmo tempo e normalmente são personalidades que marcam profundamente a história. E, a meu ver, é uma dessas personalidades Helena Petrovna Blavatsky. Ela nasceu Helena Petrovna Hahn, que era o nome de nascimento. Nasceu em 1831 num território, naquela altura, russo. Entretanto, é um território ucraniano. Mas, bom, ela nasceu tinha uma descendência de uma família aristocrata. Ou seja, não era uma aristocracia de altas patentes, mas tinha, digamos, como se costuma dizer, sangue azul. E isso fez com que ela tivesse acesso a uma educação que nem toda a gente da sua altura, e muitas mulheres, obviamente, tiveram. Enquanto eu ouvia as minhas colegas, eu estava a pensar realmente o que é que une estas três mulheres. E efetivamente, o que une estas três mulheres, para além de romperem convenções, é um sentido profundo
da necessidade de educar o ser humano. E Blavatsky já tinha isso no seu sangue desde pequena. Diz-se que ela, por sorte e pela sua descendência, teve acesso à biblioteca do seu avô, que seria espetacular, teria de todo o tipo de livros do conhecimento da altura, e ela desde cedo se revelou autodidata, ou seja, ela procurava o conhecimento por si mesma. Ela falava várias línguas, para além do russo, aprendeu muito cedo o inglês, falava o francês pela educação que tinha. Imagina-se que, pela situação política da altura, o alemão também, mas tinha conhecimentos de línguas antigas, sânscrito, hebreu, hindi, enfim. Isto depois foi comprovado por pessoas que lidaram com ela e pela centena de obras que ela citou e que mexeu durante a vida. Ela casou-se aos 17 anos e aquilo que se lê em algumas biografias que se consegue apanhar, existem muitas, mas nem todas são a favor desta personalidade, está bem? Como vos disse no início, e é verdade, esta personalidade criou controvérsia e, portanto, por isso temos que ter alguma sensibilidade para filtrar aquilo que lemos. Mas aquilo que se conta é que ela decidiu casar porque achava ela que ia como que livrar-se do controle familiar, na altura o controle do pai. Só que, na verdade, ela estava a trocar um controle por outro, não é? Então ia passar para as mãos do marido. E ela percebeu muito cedo que não era um bom negócio, e então acabou por não consumar o casamento e fugir. E aqui, minha gente, estamos a falar de uma personalidade incrível do século XIX, uma mulher, ok? Vamos tentar recuar um pouco no tempo e pensar o que é que isto implica. Ela teve uma vida fantástica, não há outra forma de descrever a vida de Blavatsky. Ela, a partir do momento em que fugiu, ela acabou por viajar por muitos países. Ela esteve na Turquia, ela esteve no Egito, ela esteve na Índia, no Nepal, no Tibete, que foi várias tentativas que ela fez para lá entrar, mas já falamos disso mais um bocadinho. Também esteve nas Américas, conviveu com pessoas de todo o tipo e tentou várias vezes fundar sociedades dentro daquilo que seriam os conhecimentos que ela acreditava e que também já vou explanar um bocadinho mais, muitos sem sucesso e mais para o final da vida acabou por fundar a Sociedade Teosófica, mas também falarei um bocadinho mais disso. Enfim, ela escreveu inúmeras obras, depois de passar por vários países, inclusive na Europa. Também se diz que ela lutou com Garibaldi em Itália. Enfim, é uma personalidade muito intrigante, muito fascinante, e aconselho a todos que investiguem um pouco. Mas bom, ela escreveu muitas obras, não de leitura muito fácil, é preciso muita insistência e, como ela própria acabou por escrever já numa fase final da sua vida, a chave para a teosofia, que era no fundo uma forma dela dar algumas chaves para que o leitor pudesse interpretar aquilo que seria a sua obra, a recuperação da teosofia. E aqui chegamos a um termo que se calhar, eu não sei se toda a gente conhece, mas vou desmontá-lo, está bem? Para ser um pouco mais fácil. Filosofia, falamos muitas vezes. O que é filosofia? Desmontando a palavra, Sofia ou filos, Sofia, amigo do conhecimento ou amor ao conhecimento. Gostamos mais da palavra sabedoria, mas a sabedoria implica uma prática e isto é uma coisa que ela também recupera, ou que tenta recuperar na teosofia. Teosofia, então, não temos filo, temos teos, que significa Deus, ou, neste caso, sabedoria divina. Podemos traduzir o termo desta forma. Ou seja, aquilo que Blavatsky nos quis trazer foi o conhecimento que está mais oculto em todas as tradições
filosóficas, religiosas e ciência, ok? Sim, porque para além de tudo, ela tinha capacidade de discutir ciência com cientistas. Enfim, era uma mulher muito, muito culta, talvez a mulher mais culta do século XIX. Eu não conheço todas, não posso dizer, mas talvez seja uma candidata, sem dúvida, a esse posto. Existem muitas formas de enfocar Blavatsky, mas daria uma palestra de várias horas. Ora, não é a ideia hoje, porque já tivemos 2 intervenções e eu queria enfocar na questão da educação, ok? Ela própria sentia que havia uma necessidade de educar o ser humano para abrir a sua mente, para abrir-se ao conhecimento. Daí a ideia de recuperar a teosofia. Este termo não nasceu com ela, nasceu uns bons séculos antes com Amónio Sacas, que depois deu origem à escola neoplatónica, da qual ela era bastante afim, mas Blavatsky não se prendia a nenhuma religião, a nenhuma filosofia ou a nenhuma ciência. Pelo contrário, ela tentava encontrar as pontes que uniam todos esses conhecimentos. Atualmente nós olhamos para a ciência e para a religião e pensamos que são antagónicas, pois aquilo que ela nos ensinava é que não é assim, é que não há antagonismo aqui, mas sim uma completude, ou seja, que enquanto que a religião, no sentido original, que vem da palavra religare ou religare, que eu infelizmente não sei como pronunciar, mas que significa, como a própria palavra indica, religar, voltar a unir. Religião é tudo menos sectário. Ou seja, termos uma religião e sentirmos que a nossa religião é a única, é a mais especial ou escolhida, de certa forma está a colocar de parte todos os outros que não têm essa religião. E o que nos ensina Blavatsky é que, por trás de todas as religiões, o conhecimento fundamental ou a verdade oculta é a mesma. Embora seja apresentada em alturas diferentes, em épocas diferentes, em locais do mundo diferentes que necessitam de abordagens diferentes, porque os povos são diferentes e para isso é necessário novas roupas, novas formas, mas a nova forma não anula a essência. A nova forma é só uma nova forma de apresentar. E, em relação à ciência, a ciência o que é que faz? Tenta procurar e descobrir, porque no fundo a ciência não inventa nada, a ciência simplesmente encontra, descobre ou destapa leis fundamentais da natureza. Que é isso que nós queremos, não é? A ciência diz-nos isto funciona assim porque isto acontece e dá este resultado. Ora, a questão é que a nossa ciência atualmente é muito mais materialista, os seus próprios aparelhos, as formas de medição estão preparados para reconhecer o que é físico, o que é mais, que capta ondas, mas podemos pensar que durante séculos as ondas de rádio sempre existiram e ninguém tinha forma de as captar. Foi preciso inventar um aparelho que as captasse, mas elas sempre existiram. O que é que fez a ciência? Arranjou forma de captar e uma espécie de descobrir essa realidade que já existia. Ora, se a religião, por um lado, nos dá um sentido de conexão a algo superior e oculto, a ciência acaba por nos dar um caminho para compreendermos, mas não são antagónicos. E a filosofia está no meio dos dois, ok? Eu não estou a falar da filosofia, mas no fundo a filosofia é o que une, porque o filósofo é o buscador da verdade. Então o filósofo apoia-se nos métodos que tem, nas formas que tem atualmente e no passado, obviamente, se for inteligente, procura o conhecimento que já vem condensado de toda a humanidade para chegar cada vez mais longe e tentar tocar essas verdades ocultas que ainda não compreendemos.
Blavatsky teve um momento da sua vida em que investigou muito e até se uniu, aliás, ela tentou criar uma sociedade mais ligada ao espiritismo, mas até ela perceber que, na verdade, as pessoas ficavam muito presas ao fenómeno, quando o que ela explicava é que não há nada que esteja fora da natureza. O fenómeno só nos parece quase milagroso porque nós não sabemos, não conhecemos a lei que está por trás. E o que ela defendia é que nós temos que procurar a verdade. Então, ela durante a sua vida escreveu inúmeras obras, muito densas, que era aí que eu estava quando dei esta volta toda, sobre, precisamente, tanto assuntos de todo o tipo ligados àquilo que seria a origem do universo, a origem do ser humano, e apoiada tanto em filosofias e conhecimentos do passado, como da sua altura presente. Muitos dos ensinamentos de Blavatsky, que durante algum tempo, e talvez ainda hoje, foram bastante, quase até ridicularizados, começam a aparecer na ciência, ou seja, formas de perceber que ela falava alguma coisa parecida. Ela dizia que aquilo era possível. Mas bom, não é por aí que eu quero entrar na educação. E Blavatsky fala de uma forma de educação que nos parece completamente de agora, dos dias de hoje. Ou seja, ler as palavras dela escritas em 1800 e qualquer coisa, dependendo da obra, e agora parece que estamos a ouvir alguém a falar neste momento nos problemas atuais. E então, o que é que ela dizia que a educação não é? Palavras de Helena Blavatsky. Educação não é massificar o ensino. Ou seja, que ter salas com 30 alunos e nas faculdades ainda muito mais, que isso é uma forma torpe de passar conhecimento. Ou seja, que realmente aqueles que são mais aplicados poderão conseguir lá chegar. Mas o que é que ela também apontava? Que depois acabámos por ter que arranjar forma de medir esses alunos. E como é que fazemos? Balizamos todos pela mesma regra, não é? Damos a todos uma nota, um número. E isso faz com que a natureza da pessoa não se revele. Ou seja, nem todas as pessoas conseguem ser avaliadas da mesma forma. Nem todas as pessoas têm as mesmas capacidades para determinadas matérias. E então, se eu sou um gênio a matemática, mas tenho negativa a tudo o resto, ok, se calhar eu vou seguir matemática, está certo. Mas o que é que isso diz àquela criança que está a crescer completamente ridicularizada pelos outros? Porque isto acontece nas escolas e nós sabemos, é um problema real. Ou seja, é natural que as crianças apontem os dedos umas às outras, não é? E que digam, tu tens más notas ou tu tens boas notas. E aí vamos balizando e como que escalando as pessoas. E Blavatsky, se havia coisa que ela queria, era construir um sentido de união em todos os seres humanos. Ou seja, que não é porque eu, num determinado ensino, tenho uma escala que eu sou o pior ser humano. Ou seja, que o meu valor verdadeiro não está nessa categoria, ou nessa categorização que acabamos por definir. Ela apontava também, e como eu disse, que isso gerava invejas, ciúmes, ódio entre as crianças e que isso acaba por retirar o verdadeiro valor à educação, que deve, ao contrário, e como ela dizia, cultivar e desenvolver a mente na direção correta, fortalecer a vontade, e aqui a vontade, não estamos a falar de desejos, está bem? Estamos a falar de uma vontade interna que nos arrasta pela vida, uma vontade lei, ok? É algo que é inexorável, que é necessário, que tem que acontecer.
Mas para isso nós precisamos de fortalecer essa capacidade interna que todos temos, mas muitas vezes está adormecida. E que também pode estar adormecida por eu ser ridicularizada na escola, eu ter um mau ambiente em casa, enfim, toda uma série de problemas. Ela dizia também que educar é inculcar o amor ao próximo e o sentimento de interdependência e irmandade mútuas. Para Blavatsky não havia dúvidas. O ser humano, a raça humana, ou seja, falando de nós como uma unidade, é a mesma. Não interessa se somos mais altos, mais baixos, seja que característica for, mais ou menos, nós somos seres humanos. E os seres humanos dependem uns dos outros. Nós somos seres que necessitamos de sociedade para tudo. Nós necessitamos da sociedade para nos ensinar, para nos dar medicina, para nos vestir, enfim, para tudo. Nós somos seres essencialmente sociais. E por isso necessitamos uns dos outros. Precisamos de aprender que, neste ponto de vista, somos irmãos, ok? E, ok, que se calhar há irmãos que eu gosto menos, ou com quem os meus santos não se cruzam, tudo certo, mas somos irmãos e por isso devemos respeitar-nos. Não está fora o respeito por toda a natureza, obviamente, isso estava mais que implícito, até por aquilo que ela diz que deve ser ensinado. Diz também que a educação é formar um caráter ético para a vida prática, porque isso é algo que é ensinado, o conhecimento não serve de nada se for para armazenar no bolso, armazenar numa gaveta que nós temos. O conhecimento serve para a vida, para nós aprendermos a viver. E também para treinar sentimentos bondosos e elevados. E o que é que ela dizia que devia ser ensinado? Autoconfiança, e temos verdadeiramente um problema muito grande com as gerações de agora, porque estão à procura de uma coisa que têm dentro, mas estão à procura fora. Amor por toda a humanidade, altruísmo, ou seja, capacidade de dar antes de pedir, caridade mútua e, mais que tudo, como já disseram as minhas companheiras, pensar e raciocinar por si próprios. Pensamento crítico. Isso é fundamental. Ou seja, não podemos enfiar as crianças em caixas onde as crianças, e atenção, e nós adultos também, porque é muito fácil falar de quem está a crescer, mas nós também muitas vezes ficamos numa caixinha e não queremos sair dali. Porquê? Porque nos dá segurança. E perdemos a capacidade de pensar, de olhar para as coisas de forma crítica. A crítica não é para destruir, é uma crítica para construir. Mas bom, ela também recuperou uma ideia, talvez trazida do Oriente, mas no Ocidente também houve isso nos filósofos da Antiguidade, que é a ideia de mestre e discípulo. Ou seja, que um mestre, por ter a capacidade de despender o seu tempo no seu discípulo, e isto na Antiguidade era comum, ou seja, eu ia para um trabalho, eu ia aprender um trabalho e havia um mestre, que era alguém que hoje em dia chamaríamos de sénior, e um discípulo, que era alguém que estaria a começar agora a profissão. E essas duas pessoas trabalhavam juntas, o mestre ia ensinando, ia passando o seu conhecimento ao discípulo, ia apercebendo-se das suas dificuldades, das suas falhas, e por ser uma proximidade maior, ele conseguia limar, ajudar o seu discípulo a que tivesse um caminho mais luminoso e menos acidentado, vamos dizer assim. Não deixa de ter acidentes, mas os acidentes também são importantes para a formação do nosso caráter. Ela debruçou-se também por uma obra, não foi a única, mas sim, ela também nos falou muito de uma obra que é o Bhagavad Gita, que nós também falamos na Nova Acrópole, e que descreve as três virtudes do discípulo. Isto porque eu até agora falei-vos da visão do mestre para o discípulo, mas o discípulo tem uma visão para o seu mestre. Um discípulo, segundo esta tradição indiana antiga,
deve ter devoção, ou seja, deve ter devoção ao conhecimento que lhe é outorgado. Não estamos a falar de fé cega, estamos a falar de devoção. É um amor, é uma entrega é dar-nos a. Eu tenho um mestre que me está a dar tudo, eu vou entregar-me a este conhecimento. Mas tem também que ter a qualidade ou a virtude da investigação, ou seja, não chega só aquilo que o meu mestre me está a dizer. Eu tenho que ter a capacidade, outra vez, pensamento crítico, de investigar, tirar as minhas próprias conclusões e às vezes até discordar do meu mestre, porque não? Se há pensamento crítico, há a possibilidade de discórdia, ok? Não significa que o mestre, se for um mestre muito elevado, não tenha razão. Mas bom, aí já seria outra coisa. E por fim o serviço. Ou seja, ele tinha que trabalhar em relação à obra que estava a desenvolver com o seu mestre. Tinha que dar. Não é só receber, porque a devoção é um receber, a investigação já é um dar, mas ainda é um dar para si, e o serviço é quando damos para os outros. Isto seriam as 3 virtudes que um discípulo deveria ter para com o seu mestre. É claro que hoje em dia esta ideia está muito longe para nós, está bem? O que é um mestre, o que é um discípulo? Hoje em dia vemos alunos, e alunos, na grande maioria, não são discípulos, nem os professores mestres. Um mestre é alguém que é devoto à sua missão e ao seu discípulo, ou aos seus discípulos, se tiver mais, e um discípulo é alguém que é devoto, investiga e contribui para a obra que seria um trabalho de carpintaria, ou como seria aprender a escrever, ou como seria o que fosse. Ela recuperou também, e não me vou alongar muito mais, prometo, ela foi uma grande inspiração para o fundador da Nova Acrópole, tanto que nós acabámos por adotar os 3 princípios que ela deixou para a Sociedade Teosófica, que nos falam de 3 leis fundamentais para o desenvolvimento e a convivência humana. A fraternidade, e eu tenho aqui, eu trouxe, penso eu, sim, formar um núcleo, isto são os princípios da Sociedade Teosófica, está bem? Os da Nova Acrópole são uma adaptação, mas têm o mesmo fundamento. Formar um núcleo de fraternidade universal da humanidade sem distinção de raça, credo, sexo, casta ou cor. Mas isso também tivemos a falar um pouco desta necessidade de nos reconhecermos como a mesma raça, como sendo irmãos, de certa forma. Encorajar, este segundo princípio, encorajar o estudo de religião comparada, filosofia e ciência. Outra vez esta ideia do ecletismo, ou seja, de não afunilarmos a nossa visão, que é um pouco aquilo que se vê na educação de hoje em dia. Ou seja, eu vou-me especializar nesta área e isso é muito bom porque temos técnicos altamente especializados, mas com uma visão fechada. Só veem aquilo. Não conseguem resolver outra coisa. E isso acaba por tirar faculdades ao ser humano, que a mente do ser humano é plástica, é elástica, não, pode ser trabalhada para abarcar mais coisas, não necessita de fechar-se. E, por fim, investigar as leis não explicadas da natureza e os poderes latentes no homem. Aqui fala-nos de desenvolver o ser humano. A ideia do conhece-te a ti mesmo. Ou seja, quanto mais mergulhamos dentro de nós, mais compreendemos toda a humanidade. Porque nós não somos diferentes. E aquilo que eu sinto, as dores que eu passo, todos aqui já experimentaram de alguma forma. Então, isto é um grande ensinamento de Blavatsky. Outro também que eu não quero deixar de passar, ela talvez tenha recuperado uma coisa que hoje em dia é tão simples, mas eu penso que talvez ela tenha sido quem nos trouxe isto assim claro. Ela aponta 2 problemas para o mundo, 2 grandes problemas para a humanidade: o apego e o egoísmo.
E o que ela nos ensina nas suas obras é que devemos desapegar-nos do que não é essencial. Do que não, e quando eu digo essencial é essência quase divina em nós, ou seja, essência superior, vamos pôr assim, para não chegar ao divino. Ou seja, que tudo o resto é descartável, menos aquilo que é a nossa verdadeira essência. E bom, muito haveria para falar de Blavatsky, mas eu não me vou alongar mais. Esta personagem enfrentou muitas calúnias e muito sofrimento também ao longo da sua vida. Acabou por desencarnar a 8 de maio de 1891. A sua morte até teve alguma notoriedade em jornais, porque ela tinha notoriedade, embora nem sempre pelas melhores razões. Ela disse-nos sempre que os ensinamentos que ela nos outorgou não eram dela, mas sim dos seus mestres, que ela era apenas um veículo, e não morreu sem nos dar uma grande mensagem com a sua frase: guardai a união. Obrigada.